Fermento natural pode morar em temperatura fria, na geladeira, ou em temperatura mais quente, que é a temperatura ambiente. Se ele mora na geladeira, na verdade, ele não é chamado de levain, tá? Tem duas nomenclaturas que são interessantes que você entenda, né, a diferença entre elas, tá? São dois conceitos, tá? O fermento natural, apelidado de levain, né, muita gente conhece, o levain, o levain, o levain. Na verdade, ele tem dois estados. Um estado a gente chama de starter, tá? O outro, levain, tá? Starter é uma palavra em inglês que chama como se fosse o gatilho, tá? É como se fosse a ignição, tá? Isso significa o starter. O levain, já em inglês chama leaven, que é o agente que vai fazer a massa crescer. O starter mora na geladeira. Ele também pode ser chamado de isca. É um pedaço, né? Uma isca. Ele é alimentado sempre na mesma proporção, para ficar mais fácil, tá? Então, se você alimenta o seu starter na proporção 1, 2, 3, ou 1, 1, 1, ou 1, 2, 2, pode continuar alimentando ele sempre nessa proporção, para facilitar a sua vida. Já o levain, ele é usado na massa de pão. Ele pode ter a proporção modificada de acordo com a necessidade, tá? Às vezes o seu starter é 1, 2, 2, mas você vai usar um levain 1, 4, 4 numa receita, por exemplo. Outra coisa, o starter, ele, além da gente alimentar na mesma proporção, a gente também tende a usar a mesma farinha. O levain, a gente pode pegar uma isca do starter, um pedaço do starter para fazer o levain, e a gente pode mudar a farinha se a gente quiser, para dar um outro sabor ou outras características na nossa massa de pão. Outra coisa, o starter não é o que a gente vai usar para fazer pão, porque ele mora na geladeira. Ele não está ativo para fazer pão. O levain é ativo, né? Ele é cheio de bolhas e ele é o agente que vai trazer o crescimento para a nossa massa de pão. Outra coisa, o starter pode viver na geladeira meses sem ser alimentado, desde que ele seja uma cultura robusta, antiga, desde que ele não seja bebê que você acabou de criar, né? Se ele for robusto e antigo, você pode mantê-lo vivo na geladeira por meses. E depois você tem que ressuscitar, entre aspas, né? Para você fazer um levain com ele. O levain precisa ser usado enquanto é jovem ou logo depois que amadurece, ou seja, com algumas horas de vida, porque senão ele não é bom para usar para fazer pão mais, tá? Então essas diferenças são importantes você entender entre o que mora na geladeira, o que mora na temperatura fria, que é um fermento natural, que é a massa mãe, né, da qual a gente vai tirar os filhos, e a gente entender a diferença entre ele e o levain, que é o fermento da massa, que eu também chamo de levain da massa, para ser bem redundante, para a galera entender, né? Levain da massa é redundante, porque o levain já é o fermento da massa, mas eu falo isso para ser redundante, para vocês entenderem que levain é o fermento a ser usado na massa. O starter é o fermento natural mãe, é aquele que fica ali de reserva na geladeira e que ele quase não muda, né? Você não precisa mudar ele, é só cuidar dele, manter ele alimentado de vez em quando, para ele sempre estar lá mais disponível para você criar o levain com ele, tá?